Fala pessoal, bom dia. Estamos de volta aqui com a segunda sessão do ZOS Academy Brasil no dia 2, tá? E na sessão de hoje, falando de um evento chamado ZOS Academy, a gente tem uma sessão bastante interessante, bastante legal, que é para falar da carreira, de uma das carreiras mais que está mais em contato com o ZOS, né? Que é a carreira de ZOS System Programmer, né? O famoso SysProg. E para compartilhar com a gente 7 super segredos, né, para ter uma carreira nessa área, a gente tem aqui a Aline e a Vivi, que vão trazer esse conteúdo para a gente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa sessão. Bom dia, Aline, bom dia, Vivi, tudo bem com vocês? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia, pessoal. Legal. Antes da gente começar, eu acho legal a gente sempre se apresentar. Aline, fala um pouquinho do que você faz na IBM, um pouquinho da sua história, e aí depois, Vivi, se você puder fazer o mesmo. Eu acho legal o pessoal conhecer vocês, que a gente está aqui, lembrando que esse é um evento de comunidade, né? Comunidade de mainframe, e a gente se conhecer com certeza vai facilitar a gente fazer mais coisas juntos no futuro. Prazer, pessoal, eu sou a Aline, eu estou aqui na IBM já desde 2008, comecei minha carreira como SysOps, então, como vocês vão ver no meu slide, antes de entrar na IBM eu não tinha ideia que existia um mainframe, por incrível que pareça, a não ser de ouvir falar no colégio, na faculdade. Então, estou aqui há 12 anos, fui SysOps, trabalhei no turno da noite, e estou desde então, quase 10 anos já na área de ZOS suporte, espero poder compartilhar um pouquinho das aventuras da minha carreira, até chegar aqui. Legal. Vivi, conta para a galera aí, o pessoal, o que você faz aqui na IBM. Bom dia, pessoal. Então, eu me chamo Viviane, comecei aqui na IBM, a porta de entrada para lá no comecinho, há 15 anos atrás, quando eu entrei, e hoje eu atuo mais com a estratégia de desenvolvimento de profissionais dentro da IBM com mainframe. Então, desde quem está entrando sem skill ou com os profissionais que já têm grande experiência, a gente trabalha com o desenvolvimento da carreira dos profissionais de mainframe. E hoje eu estou aqui para ajudar a Aline, o que tiver de perguntas aqui em relação à carreira, à skill, eu vou tentar ajudar vocês também. Legal. Valeu, Vivi, obrigado. Vivi é uma grande parceira da Iniciativa Z, a gente sempre trabalhando junto, porque a gente também... A Vivi faz um trabalho mais interno e a gente faz esse trabalho externo, então tem muita sinergia no trabalho que a gente faz e sempre um prazer trabalhar com vocês. Pessoal, então vamos lá. Aline, compartilha com a gente, então, esses 7 super segredos da carreira de ZOS System Programmer. É com você. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou começar, então, contando um pouquinho sobre a minha carreira. Eu fiz 2 perguntinhas para vocês responderem, justamente para ter uma noção de qual está sendo o público-alvo que está aqui com a gente hoje. E assim, a gente vai trabalhando, setando expectativas, então, se vocês puderem responder, eu agradeço bastante. Legal. Pessoal, tem aqui na parte inferior, eu já estou vendo pessoas já votando, a gente liberou uma enquete, só para saber aí quantos de vocês já trabalham com ZOS, não trabalham, quanto de experiência. Acho que esse é um exercício legal aqui para a gente também se conhecer. Bacana, bastante gente votando aqui na poll. Então, tem bastante gente que já é suporte, né, de ZOS, bastante tempo de experiência, então espero também que a apresentação, não só para quem está começando a carreira, mas eu acho que são algumas dicas que talvez possam ajudar até quem já é de ZOS suporte, ou até mesmo de outras áreas de suporte no mainframe, né, então, vocês vão ver que eu não vou falar nenhum faça isso, faça aquilo, porque não tem uma receita pronta que eu possa chegar e falar para você, essa é uma super dica, então faça assim que vai dar certo. Seria muito irresponsável da minha parte fazer isso, mas eu acho que as dicas que estão aqui, eu acho que
foram coisas que eu fui repassando na minha carreira, e eu sei que hoje foram as que fizeram diferença para eu estar aqui nessa área de suporte de ZOS. Então, me apresentando, eu estou na IBM desde 2008, cheguei na IBM depois de eu ter concluído um colégio técnico de TI, na verdade, né, era processamento de dados o nome do curso. Eu fui incentivada pelos meus irmãos mais velhos, que também estavam na área de TI, eu nem sabia muito bem do que se tratava, mas como eu era irmã caçula, meus irmãos mais velhos foram, eu queria também. Cheguei, gostei bastante da área de TI, de programação. A IBM ela tinha um programa de passar nos colégios técnicos, apresentando, né? Então, em 2008, muito poucas pessoas tinham essa noção de que tinha a IBM e que ela contratava muitas pessoas novas que estavam chegando agora no mercado para atuar como suporte a mainframe, operação de mainframe. E aí eu fui. Entrei realmente sem saber muita coisa, então na entrevista eu lembro que a recrutadora ela só comentou que a gente ia ser monitores do sistema, então ia aparecer lá um alerta, e dependendo do alerta a gente ia ligar para X ou para Y, então passou uma impressão de que realmente eu ia olhar para uma telinha e ali ia piscar para mim os alertas, eu só ia ficar direcionando os alertas, né, então até ali era essa expectativa que eu tinha do meu primeiro trabalho. E não foi bem assim. Eu também, depois de algum tempo na IBM, eu também me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, então eu continuo estudando nessa área. E agora eu vou contar um pouquinho qual foi a minha reação quando eu entrei no Command Center pela primeira vez, e, para minha surpresa, tinha essas telinhas verdes. E eu fiquei exatamente igual o João Travolta perdido. Eu olhava, eu fiquei com medo, todo mundo ali super confortável, eu falei, nossa, eu não acredito que eu vim trabalhar com telinha preta, porque na minha cabeça eu tinha montado uma outra expectativa do que seria o meu trabalho. E eu quis ir embora na hora, mas eu falei, calma, vamos ver do que se trata, do que a gente está falando. Então, é uma das coisas que eu também vou abordar, que é a questão de expectativa e um pouco de medo de se aventurar um pouco em algo que a gente desconhece. Então, tomei esse susto inicial, mas mesmo com esse susto inicial, muitos podem perguntar, mas por que então você decidiu se enfiar ainda mais de cabeça na área de mainframe, especificamente de ser ZOS System Programmer? Primeiro porque eu adoro esse nome, né, ZOS System Programmer, você já causa aquele impacto, né, de parece ser uma coisa muito importante. E nos meus anos de operação, a gente percebia que o ZOS Suporte era meio que um coringa das áreas de suporte. Então, a gente tinha essa visão na operação de que o ZOS Suporte sabia de tudo um pouco. Então, acontecia alguma coisa mais séria, ou então ninguém sabe o que fazer, estava lá o ZOS Suporte auxiliando, tirando dúvidas das pessoas. Então, desde o começo, quando eu ainda não tinha essa divisão muito clara de, por exemplo, suporte de ZOS, suporte de DB2, suporte de banco de dados, então, na minha cabeça, tudo começava com a área de ZOS System Programmer, né? Também a gente chama de ZOS System Support. Então, eu, logo de cara, já me interessei por essa área, justamente por eu ver que eles tinham realmente um skill, não vou dizer generalista, mas eles sempre estavam ali por dentro, né? Até porque tudo começa pelos OS, a gente sempre precisa dos OS suporte para instalar um produto, auxiliar num problema. Tinha o evento dos fins de semana, que era o nosso IPL, então era a menina dos olhos era o IPL para a gente de operação. Então, você saber que tem uma pessoa ali que sabe aquilo de cabo a rabo, que preparou o IPL, me chamava muita atenção. E como eu sou muito curiosa, eu sempre aproveitava quando eu tinha engajamento com o time de suporte a fazer perguntas, né? Talvez justamente para descobrir um pouquinho mais de como é que ele sabe aquilo. Então, começou aqui esse interesse, e assim eu fui estudando, eu pedi várias dicas, às vezes eu perguntava como você sabe isso, onde é que eu posso ler mais sobre aquilo, né? Então, aos poucos eu fui chegando nos materiais da IBM, aproveitava o tempo ocioso para ler um pouco e me dava cada vez mais vontade de realmente colocar a mão na massa nessa área. Então, tudo começou com esse contato na área de operação,
e o interesse só aumentou. Também tive a sorte também de ter muitos profissionais excelentes que trabalhavam, então eu percebi que o pessoal de ZOS nunca se negou a responder nenhuma dúvida que eu tive, então eu sempre carrego isso para minha carreira. Então, se alguém tem uma dúvida, pode ser que eu não sei na hora que me perguntam, mas eu sempre me proponho a ir atrás justamente para eu também aprender. Então, a gente sempre aprende um pouco mais quando a gente ensina, né, a outra pessoa. E falando um pouquinho também do que a gente de ZOS faz. Muita gente pode achar que a gente só vai lá e edita sys1.parmelib, só faz IPL, mas a realidade não é bem assim. Então, a gente também tem uma responsabilidade com o ambiente como um todo. Talvez não como ter a responsabilidade, por exemplo, eu não sou a responsável por cuidar do hardware, mas eu tenho que saber do hardware justamente para eu entender como o meu ambiente está configurado. Às vezes cai um problema, às vezes eu vou aplicar um patch e afeta alguma coisa ali, alguma função de hardware, às vezes eu vou instalar alguma coisa que não é compatível com o meu hardware, então a gente acaba meio que estando por dentro de tudo. Então, desde a parte mais básica, que é hardware, até pensar em questão de, nossa, eu preciso fazer uma mudança aqui no meu ambiente, mas será que eu vou impactar mais alguém? Eu preciso, então, me comunicar com as outras áreas, vou instalar um produto novo, será que o time de performance precisa estar sabendo para fazer algum ajuste? Ou então, instalar produtos novos, então eu tenho que conhecer pelo menos o mínimo das outras áreas, para quando alguém me pedir alguma coisa, eu saber do que se trata. Então, o time de ZOS ele é muito procurado justamente porque a gente tem essa responsabilidade, praticamente um guardião das configurações da Parmelib, do que vai subir ou não vai subir ali na hora do IPL. A gente trabalha muito próximo do time de automação para saber, para ajudar na tomada de decisão, se um alerta vai vir diretamente para o meu time, se isso pode causar algum impacto. Então, a gente tem todo esse networking entre a gente, né, de suporte, e também, muita gente acha que talvez a gente só trabalhe com coisas técnicas, mas, na verdade, a gente também tem uma grande parte da nossa carga horária do trabalho, digamos assim, se resume também a pensar em projeto, documentação, criar documentos sobre o que eu estou instalando, participar muito de reuniões para explicar o que está acontecendo, o que eu tenho feito, passar status. Então, tem dias que metade do meu dia é coisa administrativas, você também tem muitas coisas que a gente tem que ler bastante, então tem muito produto que a gente vai instalar, que a gente não é só chegar lá e sair editando, então a gente tem uma grande carga horária de atividades administrativas, então é algo que eu gosto de comentar, principalmente para quem está chegando na área, porque às vezes a pessoa tem a impressão de que a gente tem muito tempo ocioso, mas na verdade não é que o tempo está ocioso, é que a gente também tem muitas coisas, questões que são realmente muito administrativas e elas são também essenciais para eu conseguir fazer um bom trabalho técnico, seja documentar o que eu estou fazendo, ser claro nas reuniões, conversar muito com o cliente sobre o que a gente está fazendo, justificar o meu trabalho. Então, às vezes até, por exemplo, eu vou fazer um IPL no fim de semana. Então, a minha responsabilidade não é só deixar aquele ambiente pronto, mas também explicar num board por que eu estou fazendo aquela change, qual vai ser o impacto se ela não der certo, pensar num bom plano de backout. Então, eu vejo, principalmente nos colegas mais novos de carreira, que tem muito essa frustração de, putz, mas vou ficar aqui abrindo change, nossa, sério isso, que chatice. Então, eu acho que isso faz parte também do nosso dia a dia, é muito importante a gente frisar isso também. Também, como a gente se torna um ZOS System Programmer? Então, como eu mencionei aqui nos slides, eu não coloquei nenhum requirement técnico, do tipo, olha, você tem que saber o que é Parmelib, ou saber o que é uma Z14, Z15. Então, na verdade, o foco como a gente se torna um ZOS. Quando eu entrei na IBM, eu tinha muito essa curiosidade de, ok, eu sou hoje operadora, eu quero ser suporte, especificamente de ZOS. Então, qual é o caminho, né? Qual que ou por onde a gente começa a pensar numa carreira de ZOS?
Quando eu estava no time de operação, eu participei de um treinamento que eu gosto muito, que era muito tradicional, que é ZOS Generation. Então, a gente era ensinado, assim, a pensar em todas as etapas de como eu começo um ZOS do zero. E eu acho que esse treinamento foi um essencial, assim, para eu conseguir focar e falar, não, é isso mesmo que eu quero. E nesse treinamento, eu lembro muito claro que o instrutor sempre falou, se você quer ir para uma área específica de suporte, você tem que falar para todo mundo que você quer ser suporte daquela área. Porque senão as pessoas, elas não sabem o seu interesse, às vezes você vai ver a oportunidade passar e, putz, mas aquilo eu queria. Então, a gente tem que deixar claro quais são as intenções. Então, a partir daquele dia, sempre que eu conversava com o meu team leader ou com o meu gerente, eu sempre falava, olha, se você souber de alguma coisa, algum drop-in, eu quero ser suporte de ZOS. Então, eu sempre bati muito nessa tecla, eu falava isso o tempo todo, tipo, oi, eu quero ser ZOS. Eu acho que isso foi essencial, porque quando chega a oportunidade, e você deixar claro que, olha, eu tenho muito interesse nessa área, as pessoas elas vão se lembrar de você e vão te procurar, talvez, olha, você tem interesse em fazer um drop-in? De repente fazer uma mentorização? E foi assim que eu comecei a entrar nessa área de ZOS. Então, o meu tempo de operadora foi até que curto. Eu completei 1 ano e 8 meses de operadora e surgiu uma oportunidade de ZOS na conta que eu trabalhava, e aí a gente começou pelos drop-ins, mentorização, e deu certo. Então, eu realmente foquei, falei muito que eu queria ser ZOS e, de alguma forma, isso deu certo. Também completei bastante treinamentos, seja o self-learning, que muita gente às vezes acaba não dando tanto valor, mas eles também foram essenciais para o meu aprendizado. Drop-in, então um drop-in talvez você, ok, eu não sei ainda se eu quero ser ZOS ou não, então procura por um drop-in, ouça um suporte da área falar para você o que a gente faz, uma demonstração para você tirar a dúvida, porque às vezes a gente acha tudo muito lindo, adora, né, ZOS System Programmer, e aí você chega lá e não é nada daquilo que você estava pensando. Então, drop-in essencial, e também a escolha de um mentor, porque é ele que vai te ajudar a você não a trilhar o caminho para você, mas ele vai te falar, olha, comece montando um plano, eu acho interessante você saber isso, então faça um delta do que seria legal você saber e o que você ainda não sabe. Então, realmente, o mentor, ele é aquela pessoa que você vai consultar e falar, olha, eu estou em dúvida se eu trilho X ou Y, o que você acha? Você acha que eu estou evoluindo bem? Então, a escolha do mentor também é essencial para a gente conseguir adentrar nessa área de suporte. E aí a gente começa a entrar numa área que pode ser muito tricky, né? Pode ser bom ou pode ser muito ruim. Então, eu coloquei esse slide porque é algo que eu também tive no começo da carreira, até em vários momentos da minha carreira, o medo bate. E a gente não pode deixar que o medo seja o seu bloqueador, porque o que acontece? Às vezes a gente ouve, até de pessoas muito, que já estão na área faz tempo, de histórias que a gente chama de nunca queria que acontecesse comigo. Então, eu conheço histórias de pessoas que já derrubaram um sistema de produção, achando que era de DR. Eu já vi, por uma falha de comunicação, alguém derrubar um Sysplex inteiro, um conjunto de sistemas inteiro, apagar um arquivo importante, você perder um dado do cliente, até mesmo ser acionado por uma severidade 1. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha muito receio quando as pessoas falavam, olha, você vai começar a fazer um call a partir da semana que vem. Aí pronto, já bateu aquele frio na barriga, você se questiona se você está pronto, você nunca acha que você está pronto, né? Então bate aquele arrepio, porque você vai ser acionado, vai ter pressão, vai ter o cliente querendo saber o que está acontecendo, e você sempre tem aquele bloqueio, eu não sei fazer. Então, pode acontecer de você ser bloqueado por esse medo. E eu coloquei que o medo é seu aliado. Por quê? Porque o medo, ele é saudável, porque a gente acaba trabalhando com um pouco mais de prudência. Então, às vezes você vai fazer alguma coisa e você se questiona,
o que pior pode acontecer, o que pode dar errado, o que eu posso, quais são os espaços que eu tenho aqui para fazer, cometer um erro. E aí você começa a criar um plano. Então, se eu sei que isso aqui pode acontecer de dar alguma coisa errada, então eu vou pedir para o meu colega de trabalho acompanhar comigo, ou então eu vou testar o máximo possível no ambiente de teste. Então, para quem tem, de repente, um ambiente com sistema de testing, usem e abusem, porque já aconteceu, às vezes você fazer alguma coisa achando que vai ser uma change que não vai ter problema nenhum, e aí chega lá em produção, você acaba cometendo um erro, acaba no nervosismo deletando alguma coisa que não era para deletar. Várias vezes a gente já, é muito comum a gente cometer um erro de colocar um parâmetro errado, trocar uma letra ali, já é o suficiente para acontecer alguma coisa. Então, a questão o medo é seu aliado. Então, quando a gente tem medo, a gente sabe que ali, opa, eu posso cometer aqui um erro que pode ser muito sério, posso ter que responder por isso de uma forma mais séria. Então, usa o medo como seu aliado justamente para você mapear. Tô com medo, mas medo do quê? É de não saber fazer? Então, o que pior pode acontecer? Eu tenho muito na minha cabeça essa questão de, por exemplo, town call. Então, muitas pessoas novas que eu já trabalhei nos meus times, a pessoa fica morrendo de medo de ser acionado por uma severidade 1. Então, o que você pode fazer? Você tem que pensar o que pior pode acontecer. Na minha cabeça, o que pior pode acontecer eu vou ter que acordar todos os meus colegas de trabalho e vou ter que abrir uma CEV1 com a IBM. Então, você sempre vai ter uma saída. Então, a gente não pode deixar que isso te bloqueie, não pode deixar que o medo te desencoraje de aprender alguma coisa nova, ou então você identificou uma melhoria super legal, mas você está com medo de propor, porque pode dar algum erro. Então, eu acho que, assim, o erro é bom, mas você não pode deixar ele te bloquear. Use ele a seu favor para te ajudar a identificar onde você tem que tomar mais cuidado e pedir, de repente, para o seu colega de trabalho repassar com você, justamente para a gente não ser um protagonista de um issues desses de derrubar sistema errado, apagar um arquivo. E aqui a gente começa a falar de quais então são esses super segredos, né, para a gente continuar crescendo na área, ou para quem já está na área, de repente ter algumas ideias de como a gente consegue dar um pulo, né, digamos assim. Então, esse diagrama da zona de conforto, ele já é muito conhecido mundo afora, não só para a área técnica, mas para tudo que a gente quer aprender, ou uma mudança que a gente quer fazer. Então, quando a gente está ali na zona de conforto, aquela linha bem vermelha ali, a gente tem aquele sentimento de segurança e controle, e de que eu vou continuar aqui na minha área de segurança. Então, o que seria isso? Está na zona de conforto. Eu coloquei alguns exemplos aqui no lado. Eu sei JCL e TWS e não sei ZOSMF, então eu não vou nem me aventurar a entrar no ZOSMF, vou continuar usando o meu JCL porque é isso que eu sei fazer. Eu já faço minhas atividades dessa forma. Eu não vejo motivo de aprender a fazer outra forma. Não interessa se meu colega falou que é muito melhor, eu prefiro não arriscar, então eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Sempre fiz assim e funcionou, né? É muito clássico a gente ouvir essa de que sempre foi assim, então para que eu vou mudar? E então isso é a cabeça de quem está na zona de conforto. Não interessa se vai ser melhor, não interessa se vai ser mais rápido para fazer uma atividade, você fica ali, não vou fazer nada, eu só vou entregar o que eu tenho que entregar, do jeito que eu aprendi e pronto. E aí a gente começa a entrar, quando a gente quer sair da zona de conforto, a gente é deparado com a zona do medo. A zona do medo é aquela zona que eu comentei no slide anterior. Você não tem autoconfiança, você fica procurando desculpas para não conseguir andar com alguma coisa, e você é muito afetado pela opinião alheia. Então, quais são os exemplos de que a gente está na zona do medo? Eu não sei fazer troubleshooting de issues no IPL, então eu tenho muito medo de fazer qualquer IPL ou de acompanhar o IPL. Eu vou demorar muito tempo para aprender isso, então eu prefiro nem começar a aprender. Eu não sei o que vai acontecer se eu mudar um parâmetro, então é melhor que eu nem tente fazer essa change. Então você está ali naquela zona do medo, né? Você fica, às vezes até entra numa área de autossabotagem, às vezes você até sabe
aquilo, mas você fica com tanto medo, falta autoconfiança, que você é muito afetado pela opinião alheia. Às vezes uma pessoa chega para você e fala, olha, cuidado que isso daí pode acontecer alguma coisa, hein? Aí você já fica, ixi, então é melhor eu ficar quietinho aqui, eu não vou fazer nada, eu não vou propor mais nada. Então, isso é uma zona do medo, também é perigosa, porque te bloqueia. E aí a gente tem que começar a mover para a zona do aprendizado. A gente tem que começar a colocar a cara ali com desafios e problemas, a gente tem que adquirir novas habilidades, e a gente tem que estender um pouquinho a sua zona de conforto. Então, de repente, você já começa olha, eu achei que ia ser ruim começar a fazer dessa forma, mas eu comecei a fazer e, caramba, por que eu não fiz isso antes? Você começa a ter que ser protagonista, de repente, de algum projeto. Então, você tem que começar, de fato, bom, eu tenho que aprender isso, eu quero fazer esse projeto, então, por que eu tô com medo de entrar na reunião? Porque eu tô com medo das perguntas. Então, por que não se preparar para essas perguntas, para chegar lá e você não ser pego de surpresa? Ou então, ter alguns soft skills. Às vezes você entra numa reunião e você não sabe tudo. Então, você tem que saber explicar que aquilo é algo que você ainda não reviu, não chegou lá, mas você vai rever. Então, você tem que começar a pensar dessa forma, do tipo, olha, calma, eu vou ser sim desafiado, mas isso não é o fim do mundo. Eu vou aprender a responder as perguntas. Então, aqui, você começa de fato, aprender um pouco mais, você começa a ampliar um pouco mais do seu leque de skills, né? Então, isso é você estar chegando na zona de aprendizado. E a zona de crescimento? A zona de crescimento é quando você, de fato, consegue encontrar propósito pelo que você está fazendo, começa a realizar seus sonhos, por exemplo, meu sonho é ser referência em área X dos EOS, então você começa a, de fato, ser reconhecido como alguém que sabe muito daquela área, e a saber que você não vai parar por ali. Você começa a buscar novas metas, mapear novos skills, você consegue conquistar, você consegue dar treinamentos, então, de repente, você consegue ensinar as pessoas novas do seu time, você começa a aprender ensinando, então você para de perder o medo de falar para as outras pessoas o que você faz, e você começa também a melhorar o seu ambiente e a ensinar os outros como melhorar o seu ambiente também. Então, essa é a área que a gente tem que se manter nessa área, porque é muito fácil a gente regredir também. Às vezes, alguma coisa deu errado, você tende a começar a entrar na zona do medo de novo. Então, ao longo dos anos, isso é constante. Então, não é porque eu cheguei na minha zona de crescimento que eu nunca mais vou ter que me preocupar com isso. Então, você tem que ter em mente de que você precisa, sim, continuar sempre se questionando se você está crescendo ou se você ficou ali estagnado. E eu tenho um exemplo pessoal dessa área, que é justamente, eu estava na zona de conforto e não sabia. Então, alguns anos atrás, acho que coisa de 5, 6 anos atrás, eu estava ali na minha zona de conforto, mas eu não sabia que estava. Então, como é isso? Eu via que todo mundo tinha sua responsabilidade, tinha as pessoas mais sêniores do meu time, então eu via que elas faziam as atividades delas, então eu falava, realmente, é uma atividade para os sêniores, então vou continuar aqui na minha, vou continuar fazendo as minhas atividades aqui, e o tempo passa e você não percebe que você ficou na sua zona de conforto. E como é que eu percebi que eu estava na minha zona de conforto? Quando, de repente, a gente teve a saída de 3 colegas de trabalho do time, e eram pessoas que elas eram mais sêniores do que eu. Então, quando elas saíram, e ali eu virei uma das pessoas mais velhas da conta, você começa a se questionar. Eu falei, caramba, e agora? Agora a gente não tem mais essas pessoas, e agora eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Então, eu tive que sair da zona de conforto, passar pela zona do medo, e chegar na zona de aprendizado de uma forma muito rápida. Então, foi um chacoalhão na minha carreira, e eu percebo que quando eu comecei a sair da zona de conforto, a realmente ser dona dos processos que eu tomava conta, eu falo, caramba, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não perguntei para a pessoa como é que fazia isso antes? Então, desde então, eu tive um salto, eu sinto que eu tive um salto muito grande, seja de skill, e também na forma que eu levava as coisas. Então, eu comecei a cuidar mais do meu time, acabei virando o líder da minha equipe por um tempo, então, para ajudar as pessoas também a saírem dessa zona de conforto. Então, foi uma experiência
não digo que foi fácil, mas eu acho que foi muito transformadora. Então, a partir dali, eu comecei a colocar realmente a cara a tapa, não no sentido ruim, tá? Mas eu comecei a aparecer mais nas reuniões, responder pelo meu time. Se a gente não sabia fazer, eu pegava todo mundo e falava, então, o que a gente precisa? É treinamento? Vamos atrás de alguém que saiba, então. Então, a gente começou de fato, dar esse salto em equipe. E a partir de então, eu encontrei realmente um propósito, eu tive cada vez mais certeza de que eu gostava da área técnica e comecei a aprender realmente a ser dona de fato do meu trabalho. Então, eu sempre me questiono se o que eu estou fazendo é a melhor forma. Então, assim, nem sempre você teve momentos altos e baixos que você vai querer. É o que eu chamo da gente. Às vezes tem alguns momentos que a gente tem uma necessidade de meio que ficar na sua, né? Fala, nossa, eu acho que eu tô me expondo demais, então deixa eu me recolher um pouquinho, mas eu acho que a gente tem que saber a sair depois dessa zona de conforto, tá? Então, eu acho que a primeira dica que eu diria é sair da zona de conforto, comece a conversar com as pessoas, questionar o que você faz e aprender as coisas novas. Aline, deixa eu aproveitar esse gancho seu, que eu acho que é bem importante para todos os momentos, para todas as carreiras, mas em especial dar essa ênfase para o mainframe, né, que está sempre se reinventando, e agora mais do que nunca, quando a gente fala em transformação digital, modernização, né, como você comentou do ZOSMF, é um momento de sair da zona de conforto para muitas pessoas, né, para muitas funções. Então, eu acho que calha muito e o mainframe propicia isso para todas as nossas áreas e todos os nossos profissionais. Então, acho que é bem pertinente isso que você falou e o mainframe ele é sensacional para isso. Em vários momentos a gente consegue ver esse processo, né, de transformação acontecendo tanto na tecnologia e precisa acontecer em cada um de nós, né, também. Sim, é bem legal. Muito importante. A gente às vezes tende a se sentir até meio ameaçado, né? Quando a gente ouve falar de coisas novas, e aí você só sabe fazer as coisas do jeito que a gente conhece no mainframe, a gente acaba, primeira reação é a gente achar que, putz, agora ferrou, agora eu não vou valer mais nada. Então a gente tende mesmo a ir para esse caminho de achar que não é pra gente, né? Sendo que a gente pode se reinventar junto. Vou partir então para a próxima dica. Então, a segunda dica é curiosidade. Então, assim, eu acho que eu gosto tanto dessa área de ZOS justamente porque a gente tem que ser muito curioso com o que a gente está fazendo. Então, um exemplo clássico que eu tenho de quando eu era operadora foi justamente a questão do IPL, que era uma das coisas que a gente mais fazia na operação e era uma das coisas mais críticas. E me incomodava muito não saber o que estava fazendo. Então, às vezes, você está lá na sua change, como tem muita gente que já tem experiência até com ZOS, eu acho que eu posso até comentar alguns termos. Então, às vezes você vai fazer um IPL, aí o ZOS suporte te passa, tá aqui, load address tal, load parameter tal. E aí, eu sempre ficava me questionando por que era aquilo, né? Então, muita gente que não era da área ali de operação achava que PL era realmente a gente só apertava um botão, o negócio fazia sozinho, mas sendo que a gente tinha um processo muito crítico de confirmar ali os valores que a gente tinha. Então, eu comecei a ser muito curiosa. Então, eu sempre perguntava, quando eu tinha oportunidade, por que tem esse load o load address e o load parent, qual que é a diferença de cada um? Então, quando eu fui perguntando isso para os OS que eu interagia, eu ficava muito surpresa, porque eu não tinha ideia do que significava aquele número tão curto, e tinha um monte de coisa, um monte de processos atrelados. Então, eu comecei a estudar por aqui. Então, eu sempre queria saber, quando eu tinha um problema no IPL, o que eu podia fazer antes de chamar os OS suporte. Então, eu sempre tinha essa curiosidade de saber como que era feito. Então, aqui eu não vou explicar o que é cada coisa, mas é só para visualizar que eu só vi ali a caixinha amarela. E eu queria saber o que significava tudo aquilo. Então, os OS sempre falavam, olha, a gente tem todo um processo de preparação, começa a ver os manuais IBM, começa pela sysum.parmlib, que já tem bastante coisa ali para você
entender, e aí eu comecei a estudar por aqui. Então, de repente, acontecia algum problema no IPL, eu já sabia, por exemplo, que tinha um código atrelado, né, o que a gente chama de um wait state. E aí, a primeira coisa que eu fazia era já ir atrás do wait state, para quando eu chamasse o seu suporte, eu falar, olha, deu wait state X. E aí, de repente, enquanto eu chamava o seu suporte, eu podia ter a curiosidade de procurar e ver, olha, não achou o meu load member. E aí você já chegava perguntando, você acha que pode ser isso? É isso? É o caminho certo? Então, eu comecei a meio que estudar os OS quando tinha acionamentos e eu tinha oportunidade de ficar ali perguntando, né? Claro que eu pensava também, poxa, coitado do OS, né? Acordei ele de madrugada, já tô aqui enchendo ele de pergunta, mas hoje eu acho que é muito legal quando a operação já te aborda e já tem um interesse de tentar entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a curiosidade é essencial, seja na área de ZOS, DB2, Kix. Então, eu sempre pensava que eu sempre podia ajudar mais. Então, eu sempre usei da minha curiosidade para mapear o que eu precisava aprender. Então, tudo começou por aqui. Eu acho que esse chart resume bem como tudo começou na minha curiosidade. E eu sempre uso ele como exemplo da curiosidade, mas como assim curiosidade? É saber do que significa cada parâmetro, o que acontece se não tem esse parâmetro. Então, isso foi para mim, assim, a porta de entrada, realmente entender tudo o que acontece ali quando eu estou fazendo uma tarefa. Então, seja um produto novo que você está instalando, de repente ter a curiosidade de saber como é que ele funciona no final, quem usa aquele produto. Então, a gente ouve falar muito, por exemplo, algumas ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia. E é muito comum, às vezes, a ferramenta não funcionar e a gente fala, caramba, parece que quem escreveu essa ferramenta nunca fez essa operação. E, de fato, eu, como ZOS, eu não quero ser aquela pessoa que está fazendo alguma coisa e no final não sabe nem para que serve. Então, a curiosidade, eu diria que é uma coisa essencial. Então, às vezes tem algum processo que você faz e não sabe por quê, questione por que você faz aquilo. Ou então, por que é feito daquela forma? A pessoa realmente precisa que seja feito dessa forma, ou é uma coisa que você foi pegando e você só carrega e não sabe nem por que você está fazendo aquele processo? Então, acho que a curiosidade aqui eu colocaria como uma dica 2, para você conseguir progredir ainda mais na sua carreira, na área de mainframe. Terceiro ponto, terceira dica. Eu acho que também a gente tem que ter muito claro na cabeça a questão da expectativa versus realidade e também a sua atitude perante a sua expectativa. Então, quando eu comecei a falar lá no começo, foi o que me assustou. Talvez eu tinha expectativa de que eu fosse trabalhar com uma tela bonitinha, e a realidade foi diferente. Era a telinha preta ali, não sabia nem navegar nas telas, então foi isso que me assustou. E eu acho que nem sempre, a gente tem que ter em mente que nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente imaginou. Então, às vezes você recebe uma tarefa de, por exemplo, olha, mapeie tudo que está o que ocupa mais espaço no seu ambiente. E às vezes você acha que, eu só vou olhar aqui numa ferramenta, ele vai me falar. Mas às vezes pode ser que não, pode ser que você tenha que fazer um mini projeto para você chegar naquele resultado. Então, você não deixar isso te travar, porque a gente tende muito, deixa eu começar a fazer tal coisa, daí você fala, caramba, mas eu vou ter que estudar parâmetro XYZ, eu não estava esperando que eu fosse ter que fazer isso. Então, é você não deixar isso travar, é você pensar positivo no sentido de que, calma, eu acho que depois, quando isso passar, vai ser bom para mim. Então, eu acho que a expectativa versus a realidade é algo que você não pode deixar de travar de maneira alguma. Então, é o que eu diria. Mapeie as suas expectativas para você saber como é que você vai reagir diante disso. Então, o que pior pode acontecer com isso? Eu posso evitar? Então, de repente, você começa a criar uma estratégia para você lidar. De, poxa, eu esperava que fosse ser assim, mas caramba, e agora? Então, você pensa, o que pior pode acontecer? É eu não saber um parâmetro? Ou eu ter que pedir ajuda para uma pessoa? Então, você tem que ter esse mindset, eu diria assim, né? Você pensar positivo, tipo, calma, isso vai se resolver de uma forma ou outra. Então, respira fundo, vai fazer uma outra atividade,
depois você retorna. Então, pensa positivo, vai ficar tudo bem, seja você tendo que explicar para alguém o que aconteceu, ou ter que aprender uma coisa nova, a gente não pode pensar, ser pessimista nesse sentido, né, de achar que, nossa, agora lascou, e agora eu vou ter que pedir ajuda. Não, você tem que pensar que bom que você tem alguém para pedir ajuda, você tem onde pesquisar, e não tem problema nenhum você saber que você não sabe de tudo. Então, eu diria que justamente por esse motivo eu não coloquei nada técnico nos slides, porque eu acho que tudo tem a ver com a sua atitude perante o que você não sabe. Então, você não sabe? Tá bom, eu não vou segurar o problema só para mim. Tome uma atitude antes que piore, porque às vezes você também recebe ali, você pode cuidar de tal incidente? Posso. E aí você fica o dia inteiro, não fala nada para ninguém, às vezes o seu colega de trabalho acha que você está cuidando daquilo e você está lá morrendo de medo de falar que você não sabe o que fazer. E tá tudo bem. Eu acho que trabalhando com mainframe, a gente precisa ter essa comunicação com o nosso time, porque senão a gente pode também ali acabar prejudicando a imagem do time inteiro, porque você ficou ali, demorou horas, não falou nada para ninguém, e você pode sim acabar decepcionando as pessoas, mas não porque você não sabe, é porque você não falou. Então, não segure o problema só para você, se você tem alguma preocupação, expresse isso, porque às vezes a gente acaba resolvendo um problema assim, de uma forma muito mais fácil, e você estava ali segurando para você. Então, acho que atitude e expectativa eu colocaria como coisas a se pensar aqui nessa lista de dicas. Planejamento. Então, planejamento, quando a gente fala de planejamento, muita gente já pensa no gerente de projeto te cobrando as coisas e falando, faz isso, qual é a data que você vai fazer aquilo, mas o planejamento aqui não é só planejamento no sentido de project management, é você se planejar tanto no que você vai fazer durante a sua semana, quanto o que você quer aprender. Então, eu tenho, para mim, eu tenho um board pessoal onde eu coloco várias coisinhas para eu não perder o meu foco. Então, por exemplo, eu mapeio tudo que eu tenho de tarefas, eu coloco comentários dentro de cada caixinha, eu coloco, por exemplo, isso aqui eu vou colocar na caixinha de aguardando, porque eu mandei um e-mail para uma pessoa, eu estou esperando ela me responder. Então, até lá, para que eu vou ficar batendo a cabeça se eu não tenho nada para fazer ali? Então, ok, eu mudo a minha tarefa para uma caixinha de estou aguardando. Ou então, isso aqui são coisas que eu posso fazer agora. Então, você mapeia que, olha, isso aqui não depende de ninguém, eu já posso ir fazendo. Então, acho que planejamento é essencial para você não ficar ali parado, né, stuck na sua tarefa. Então, eu coloco planejamento não só do que você vai fazer, mas para você ter noção do que eu estou esperando outras pessoas. Ou então, por que esse processo demora tanto aqui? Eu não posso já adiantar a task XYZ e depois ficar aguardando uma pessoa me responder. Então, acho que planejamento é essencial para você, inclusive, mapear o que você não sabe. Por exemplo, eu tive uma tarefa de instalar um produto. Então, eu vou começar a mapear o que eu preciso. Levantar os requerimentos, eu preciso mandar um request, eu preciso abrir uma change, eu preciso, de fato, fazer as edições necessárias. Então, a primeira coisa que você faz é mapear o que eu preciso fazer e, segunda coisa, eu tenho skill para fazer aquilo? Ou então, até aqui abrir o request e falar com fulano eu consigo, mas eu entendi o que eu preciso fazer ali na MentorMeLib, então isso te ajuda a você setar, inclusive, expectativa para os demais, né? Do tipo, olha, eu não sei fazer isso, então você pode me ajudar a entender como é que eu faço isso? Ou eu vou setar a expectativa de que eu vou perder hoje a minha tarde inteira estudando tal parâmetro antes de fazer alguma coisa. Então, quando você planeja, você tem uma visualização do que você precisa fazer e até mesmo do que você precisa aprender. Então, por exemplo, a gente tem, no mainframe, a gente tem N áreas, a gente tem hardware, a gente tem storage, a gente tem a base, network, security, operação. Então, você começa a mapear, por exemplo, o que eu quero saber em 6 meses? Então, eu vou lá, seleciono uma caixinha, então eu vou focar nesses 6 meses aprender isso. Então tá rolando um projeto de DPS, então eu quero sair de não saber nada para pelo menos saber o mínimo. Em quanto tempo? É 1 ano? É menos de 1 ano? O que eu ainda não sei na área de GDPS, que sempre me deixa ali com a pulga atrás da orelha? É pedir treinamento para uma pessoa? Então a gente começa a se planejar por aqui. O que eu gosto de fazer? E o que eu não gosto de fazer?
eu quero ser referência em hardware, eu quero ser referência na parte de ZOSMF, de OMVS, de Unix. Então, quando você começa a mapear o que você precisa fazer, ou então aprender, você começa a, por exemplo, setar a sua própria expectativa. Eu não sou muito fã de hardware, mas eu sei que eu preciso saber o mínimo de hardware para eu entender o que acontece, para saber quais são os problemas. Então, eu posso setar. O meu objetivo é ter um overview de hardware, mas na área de Z, eu preciso muito saber sobre GDPS e Sysplex. Então, você consegue dividir melhor o seu tempo para saber o que você quer ser referência. Um exemplo também, quando eu estava saindo da operação indo para o COS, o Training Center precisava de ajuda para ensinar GES2 para operação. Então, como uma pessoa vinda de operação e sendo ZOS suporte, então o que eu fiz? Eu preciso saber o que eu sempre tive dúvidas, quais são os mitos que eu sempre ouvi no time de operação. Então, por ali eu fui mapeando. Então, o que eu ainda não sei para explicar para as pessoas? Então, você saber mapear. E por um bom tempo, eu era sempre chamada, todo ano tinha uma turma nova de operadores, eu era chamada ali para fazer uma apresentação do GES2, e cada vez que eu fazia a apresentação, eu tinha algo para apresentar diferente, ou algo novo que eu aprendi, eu podia repassar isso numa linguagem mais simples para a operação entender. Então, eu acho que isso é um belo exemplo. Então, eu aprendi muito o GES2 mapeando o que eu precisava fazer, ou as dúvidas que eu mesma tinha na época de operação. Então, eu acho que é uma boa estratégia. Por exemplo, eu não gosto de hardware, então se alguém me convidar para um treinamento de hardware, talvez eu possa falar, olha, eu não sou muito boa de hardware, mas eu conheço muito de jazz, então se você tiver alguma coisa de jazz, eu posso ajudar. Então, é você saber falar também, você ser dono da sua carreira. Você não é obrigado a fazer uma coisa que você não goste, talvez você precise saber para fazer a sua tarefa, mas você não precisa ser referência em tudo. Então, a partir do momento que você coloca na cabeça de que ZOS não sabe de tudo, te dá um alívio, porque a realidade é essa, a gente de ZOS, a gente não sabe de tudo, por incrível que pareça, o que a gente tem é uma visão realmente mais geral de tudo que acontece, mas a gente também tem as nossas áreas de interesse, tem gente que gosta mais de trabalhar com Unix, tem gente que gosta mais do Sysplex, tem gente, enfim, a gente tem N áreas. Então, cada caixinha dessa aqui é uma área que você pode focar e aprender um pouquinho mais. Então, eu acho que é essencial você se planejar, por exemplo, para agora e fala, o que eu quero saber em dezembro? Eu quero saber ter um conforto melhor para trabalhar com o GDPS, ou eu prefiro saber tudo de OSMF. Então, você foca. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem tempo. Então, a curva de ZOS, ela não é assim, comecei hoje, no fim do ano eu já vou estar sabendo fazer tudo sozinho. De jeito nenhum. A gente demora muito tempo para a gente ser independente nessa área de mainframe, pois é tudo muito crítico, você precisa realmente ter um cuidado para você não fazer algumas coisas erradas. Então, tá tudo bem. Você não precisa saber de tudo de forma rápida. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente não está fazendo nada, você acha que as pessoas estão te julgando, mas não é bem isso. As pessoas também estão aprendendo todos os dias. Então, tenham isso em mente, planejamento nas suas tarefas e no seu skill. Próximo tópico, comunicação. Então, eu acho que um segredo, assim, para a gente não só dizer OS, mas mainframe como um todo, a comunicação é essencial. Se você, principalmente a gente conversa em reuniões em inglês, ou, enfim, ou em termos que a gente não conhece, é muito importante você, de repente, repassar. Você, por exemplo, a pessoa te falou, olha, eu acho que agora você pode derrubar o sistema tal. Aí você pergunta, então tá, eu vou derrubar o sistema tal, é isso mesmo? Porque você garante que todo mundo está se comunicando bem. E um exemplo, eu já vi um caso de um Sysplex inteiro cair por uma má comunicação numa change. Então, o que acontece? Tinha uma pessoa fazendo realmente um trabalho no que a gente chama de coupling, né? E a gente sabe que num Sysplex, você não tem a coupling facility, o Sysplex inteiro cai. E a gente tinha duas. Então, enquanto do nosso lado o ZOS entendeu que podia desativar a X, o pessoal de hardware entendeu que era para desativar a Y. O que aconteceu? Os dois desativaram as couplings ao mesmo tempo, caiu um Sysplex inteiro de produção e causou aquele senhor outage, né? Do nada, as telinhas ficam pretas, você pensa, nossa, e agora? E aí começa toda aquela correria. Então, não custa você perguntar
ou confirmar, seja mandar por escrito, falar, gente, é isso mesmo, posso derrubar isso? Ou então, chamar o seu time, olha, eu entendi direito o problema, a pessoa está pedindo isso mesmo para mim, então, assim, não é vergonha nenhuma você questionar, não é sinal de que você não está entendendo, é sinal de que você está sendo muito cauteloso no que você está fazendo. E muitos erros do que eu vi acontecer nesses anos todos não eram de pessoas novas, eram de pessoas que já tinham uma certa experiência na área e um excesso de conforto. Então, eu acho que nunca é demais você confirmar 1, 2, 3 vezes antes de tomar alguma ação. Então, até hoje, às vezes eu vou fazer alguma coisa, até no exame de teste, eu fico assim, tipo o cara crachá, é isso mesmo? O comando é esse? O sistema é esse? O comando é esse? Então, eu fico ali muito com receio de fazer alguma coisa errada. Mas, de novo, não deixe que o receio te bloqueie. Não custe confirmar com as pessoas, comunique com o seu time para evitar esse tipo de situação. Inclusive, eu acho que deve ter muita gente que tem histórias nesse sentido, né, para compartilhar, seja de entender o X, fez Y, então acho que na nossa área é muito comum, não só na mainframe, mas TI em geral. A dica número 6, usar as ferramentas corretas. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não está sozinho nessa área de mainframe, a gente tem N ferramentas e às vezes a gente não sabe que tem essas ferramentas no nosso alcance. Então, por exemplo, você chegou ou numa área de ZOS ou você acabou de chegar num cliente novo. Uma prática pessoal minha. Primeira coisa que eu preciso saber, onde estão as minhas logs, onde está o meu log hack, cadê o log? Porque eu acho que é o mínimo que eu preciso saber para eu começar a me ambientar. Então, às vezes a gente acha que é uma vergonha eu chegar e falar, cara, sou ZOS suporte, eu tenho 7 anos de ZOS suporte, mas onde fica a sua syslog? E às vezes é normal, você não é obrigado a saber a nomenclatura do ambiente onde você está começando a trabalhar. Cada ambiente é configurado de um jeito, nem sempre você vai ter o log. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer é um TXTzão mesmo, coloca tudo ali. A syslog de tal ambiente fica em tal lugar, a nomenclatura é essa. Porque quando acontece alguma coisa, você já tem o mínimo de referência de onde olhar. Então, em vez de toda hora você receber um problema e ficar com receio de falar, cara, não sei onde está a syslog. Então, a gente já se adianta, conhece o seu ambiente, que ferramentas a gente tem instalado. Outra coisa também, será que esse problema já aconteceu? Onde eu posso procurar por casos similares? Então, internamente, por exemplo, na IBM, a gente conta com algumas ferramentas, inclusive o Support Search with Watson. Eu tenho isso aqui aberto quase que o tempo todo, porque às vezes você vê um append e você vê alguma coisa que aconteceu, primeira coisa, você corre, joga no Google, acha algum fórum, mas eu acho que é muito interessante, eu faço muito uso disso, principalmente falo muito disso para meus colegas internos aqui da IBM, que é justamente, a gente tem essa ferramenta ao nosso alcance, por que não você ver se já tem um caso aberto com os mesmos sintomas, e já aconteceu de você resolver um problema, caramba, no fim era uma PTF que entrou em erro, nem tinha percebido, ou então você acaba sabendo, olha, não pensei em olhar nesse lugar, então vou fazer o mesmo troubleshoot. Então, eu acho que saber onde procurar, saber para quem perguntar é essencial. Então, também, você pode ter o que eu chamo de canivete suíço. Primeira coisa, não importa quanto onde esteja, eu sempre vou ter ali a minha library de ATCL com job card, com um exemplo de como fazer um teste, como tirar um dump. Então, é você ter isso nas suas mãos, porque isso te economiza um tempo pra caramba. E isso ajuda até você perder o medo de atuar naquele ambiente. Então, quando você sabe onde está as coisas que vão me pedir, por exemplo, tem um problema aqui que eu nunca vi na vida, mas eu já vou me antecipar. O que as pessoas pedem? Mande a sua syslog, mande a sua log hack. Então, quando você já sabe pelo menos onde procurar, eu acho que já te dá um pouco de segurança em resolver um problema, de atuar no acionamento. Então, é você saber pensar de que em algum lugar você vai ter resposta. Então, de novo, o que pior pode acontecer é eu abrir uma CV1 com a IBM. Então, pronto. Então, eu tenho que estar pronto para abrir uma CV1, eu tenho que estar pronto para usar as ferramentas do meu ambiente, justamente para você não ser pego desprevenido. Então, saiba usar as ferramentas que você tem. Eu tenho um exemplo do meu cliente anterior,
que o cliente tinha toda a suíte de um produto que chama Z-Secure instalado. E aquele produto ficou ali por anos, eles pagando a licença, até que eles decidiram que, olha, não tem ninguém usando esse produto, vamos desinstalar. Aí passou 2 meses, o cliente perguntou, como eu faço tarefa XYZ? E a IBM respondeu, olha, uma forma mais fácil de você fazer isso é pelo Z-Secure. E aí, o que aconteceu? O cliente pediu para reinstalar o produto. Então, às vezes a gente tem coisa ali que está na nossa mão e por falta de explorar, navegar ali um pouquinho, você não sabe que tem. Então, para um pouquinho, deixa eu ver todas as opções que eu tenho aqui no meu menu. Esse produto aqui, é bom saber que tem esse produto, eu não sabia que tinha. Então, é você realmente saber explorar as ferramentas e saber quais delas você pode fazer uso. Às vezes a gente acha que o cliente instalou e está achando que o cliente vai ficar usando aquilo, de repente, a ferramenta está lá para você saber trabalhar com ela. Então, pesquise outras formas de fazer o que você faz usando diversas ferramentas. HackF, mesmo exemplo, você pode fazer N tarefas de HackF. Às vezes usando o Secure, às vezes você pode usar comandos e às vezes você pode usar o painel. Então, são N formas de você usar e você escolhe qual a ferramenta vai te ajudar a trabalhar de forma mais prática ali, né? Então, cada um vai escolher uma ferramenta, não tem certo ou errado. Tem muita gente, por exemplo, que tem a sua PCOM configurada individualmente, tem gente que prefere trabalhar com multisessão, então, eu acho que não tem certo ou errado, é você saber o que mais te atende. Então, saber usar as ferramentas é uma das coisas mais importantes que eu diria. E, por último, estude como se você fosse ensinar, e, de fato, ensine as pessoas. Então, a gente tem vários recursos na nossa mão e não sabe. A gente tem vários treinamentos gratuitos, a gente tem vários eventos como o Mainframe Academy acontecendo, que já é uma porta de entrada para você começar a estudar. A gente tem internamente os badges de System Z, e eles são muito interessantes, então foca num caminho e sai atirando esses badges. E, de fato, estude como se fosse explicar um conceito para uma outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa vem e te pergunta, o que é uma PF e uma LLA? E, às vezes, você tem que estudar para você saber explicar daquilo. Então, desde exemplos mais simples, você tem que pensar, tipo, e se chegar alguém para mim hoje e perguntar por que eu estou fazendo isso? Então, você tem que estudar realmente como se fosse ensinar. O meu exemplo de ensinar GES2 ou comentar um pouquinho da minha carreira, eu acho que eu levo isso muito como exemplo. Eu preciso saber explicar de forma clara. Então, quando eu estudo para ensinar uma pessoa, eu acabo aprendendo muito mais do que só ler, beleza, ali, próximo. Então, aproveite os recursos, a gente tem internamente os badges de System Z, a gente tem os SEDbooks da IBM que estão ali gratuitos na internet, e um deles é essa série do ABCs of ZOS in Programming, que é muito interessante, então eu acho que recurso não falta, a gente tem um network incrível de profissionais de mainframe, então eu acho que a dica que eu diria é estude bastante, sabe? E se você tem a oportunidade de ser mentor de uma pessoa, por mais que possa parecer, caramba, eu vou ficar ali atrelado com aquela pessoa o tempo todo, não tenha medo de fazer isso, porque eu acho que isso é muito gratificante. Eu sempre fico muito ansiosa quando eu vou fazer um treinamento ou uma apresentação, mas o que me faz diminuir um pouco meu nível de ansiedade é, de fato, estudar, fazer anotação como se eu fosse ensinar. E tudo bem se você não ensinar, mas pelo menos aquilo já vai ser o suficiente para você ganhar um skill ali que você nem sabia que você estava precisando. Então, a última dica que eu deixo é essa. Não tenho nenhum super segredo que eu vou te falar, vai lá, instala isso, faz aquilo que vai dar tudo certo, até porque cada um tem o seu caminho a trilhar, não tem certo ou errado nessa área, mas eu quis deixar aqui algumas dicas dos meus anos de experiência, de como é que eu consegui progredir até eu chegar aqui e poder contar um pouquinho para vocês da minha carreira. Então, eu encerro por aqui, né, a área de dicas, e queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma questão ou curiosidade para compartilhar. A gente teve bastante pergunta e interação, viu, Aline, durante o chat, o pessoal te elogiando bastante, o pessoal mais antigo revivendo a história deles, junto com você aqui, dando seu depoimento, então acho que foi muito legal, muito proveitoso para todo mundo. Que bom.
A gente teve algumas perguntas para quem está começando em relação a conteúdo inicial, a cursos que estão disponíveis para quem quer aprender mais sobre mainframe, então a gente já compartilhou. Então, o legal de facilitar essa sessão foi que o pessoal tem muito conhecimento e todo mundo contribuiu bastante com conteúdo que todo mundo pode explorar bastante externamente. Então, acho que a gente já passou bastante informação aqui. E acho que é isso, esse final fechou com chave de ouro aqui para todo mundo continuar movendo e ganhando mais conhecimento com o mainframe. Sim. Legal. Aline, parabéns. A Vivi disse muito bem, assim, teve muito feedback positivo sobre a sessão. Eu estava confiante que essa seria uma sessão que ia gerar bastante interesse e foi o que aconteceu. Eu quero aproveitar o gancho aqui, porque teve muita pergunta falando sobre conteúdo, como eu posso fazer, mentoria, e eu acho que eu vou aproveitar o gancho para falar do trabalho que a gente faz, que é o trabalho da Iniciativa Z, né? Nós, eu, a Ludmila e o Will, nós da Iniciativa Z, nós trabalhamos exclusivamente com atividades de ecossistema. Então, eu faço parcerias com instituições de ensino, eu linko, a gente tem hoje um programa de alunos embaixadores, então esses alunos embaixadores têm uma relação com um mentor, seja da IBM ou fora da IBM, e esses alunos replicam esse conteúdo dentro das instituições de ensino, a gente vai até as instituições de ensino para ensinar novas pessoas, a gente tem um programa a gente chama de Z Champion, que é um programa onde ele é voltado para trazer eminência técnica para vocês que já são mais experientes. Então, dentro da Iniciativa Z, a gente tem uma série de ferramentas e recursos que a gente oferece para quem está começando, para quem está no meio, para quem já está mais experiente na área, para realmente juntar todo o ecossistema. E esse evento está sendo aqui uma ótima maneira da gente juntar todas as pessoas, porque eu tenho muita, né, lá no grupo de Meetup, como eu falei, a gente tem muita gente, mas muita gente que é nova na área de mainframe. Muitos de vocês que são experientes, que têm aqui uma bagagem, ainda não conhecem, ainda não estão envolvidos. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem esse trabalho que a gente está fazendo. Ontem eu disse que eu vou ter uma sessão inteira, né, uma sessão inteira como essa que a gente teve agora da Aline, para falar de tudo que a Iniciativa Z faz e como você pode contribuir. Então, se você tem interesse, por exemplo, de ser mentor, nós temos esses alunos embaixadores que estão buscando mentores. Se você gosta da área de ZOS, se você está envolvido mais com a parte de storage em ZOS, se você está buscando algumas coisas mais na linha de modernização, ou se você está na parte de rede, na parte de segurança, na parte de middleware com Six, DB2. Então a gente tem uma série de pessoas e skill que a gente monta para disseminar por todo o Brasil, na verdade toda a América Latina, esse trabalho, essa plataforma de mainframe. Então, eu quis aproveitar aqui porque teve muita pergunta com relação a direcionamento. Eu acho que a Iniciativa Z, principalmente para o público externo da IBM, a Iniciativa Z pode ser, e deveria, na verdade, ser o seu guia, tá? Então, para quem não conhece, não perca, vai ser na semana que vem, dia 11, e a gente vai ter um bate-papo. Eu não vou falar por muito tempo, porque eu queria que fosse realmente um bate-volta entre a gente, para que a gente se entenda onde vocês conseguem compartilhar, participar, trazer conteúdo. Eu sei que tem muita gente expert aqui no chat. Vocês, né, dentro da Iniciativa Z, vocês podem ser palestrantes, vocês podem ser mentores, vocês podem contribuir com blogs. Tem uma gama enorme de coisas que vocês podem fazer para ajudar quem está começando e também para fazer esse trabalho de mentoria, né, de ajudar aqueles que estão buscando um norte, né? Tem gente que ainda nem sabe para o rumo que quer ir, e vocês podem contribuir muito com a carreira dessas pessoas. Antes de fechar, eu vou subir aqui a pesquisa de feedback, tá? Para que vocês possam avaliar a sessão da Aline. O feedback de vocês é muito importante, mais uma vez.
Até para a Aline, eu sei que vai ser, todo mundo vai dar nota 10, então para a Aline se sentir bem, e eu vou mostrar para ela o feedback que vocês vão passar para ela. E mais uma vez, no dia 13, a gente vai ter o laboratório, tá? Serão 2 laboratórios, um na parte da manhã, outro na parte da tarde. Ambos na parte da manhã, mas um começando às 9, outros começando às 10h30. E se você tem interesse em participar desse laboratório, você precisa se inscrever no link que eu vou colocar no chat aqui agora. Tá? Nós temos vagas limitadas, por isso que a gente precisa ter essa lista de pessoas para a gente avaliar, e aí a gente vai usar alguns critérios para escolher quem são as pessoas que vão participar do evento com a gente, tá? Com o ID e tal. Ou você pode entrar e só acompanhar a demo, tá? Se você não tiver o ID e tal, você ainda pode entrar, participar e acompanhar a demo, mas a gente não vai ter acesso ao mainframe para todo mundo. Com isso eu vou encerrar a sessão aqui. Aline, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela visão que você trouxe, pela experiência que você trouxe, pela experiência que você compartilhou com a gente. Como você pode ver, é muito valioso e muito bem-vindo a sua visão. Vivi também, um grande obrigado por ter participado aqui com a gente e ter compartilhado a sua visão também nas perguntas. E agora a gente vai para a próxima sessão, tá? Ela vai começar daqui mais ou menos uns 10 minutos. Lembrando que para você ir para a próxima sessão, é só acessar aqui, ó, na parte de cima, a gente tem a lista da sessão, a gente vai para a sala 7 agora, tá legal? As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui durante a sessão, a gente vai enviar as respostas e direcionamentos por e-mail, tá legal? Beleza. Muito obrigado. E nos vemos daqui a pouquinho. Até mais.